Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Dia 26 de junho é Dia Internacional de Combate às Drogas. E o consumo de drogas lícitas e ilícitas, mesmo que experimentalmente na juventude, é uma preocupação para muitas famílias. Mais de 12% dos adolescentes entre 13 e 17 anos tiveram algum tipo de exposição ao uso dessas substâncias, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. E a melhor forma de orientar, conscientizar esses jovens é com informação, em casa, na escola e, claro, também aqui na Band News FM. E por isso, esse é o nosso assunto a partir de agora. Eu, Thaís Dias, estou por aqui e ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá. Pronto, falei. Abrimos aqui o nosso programa com a participação de um jovem de 24 anos que pediu para não ser identificado. Eu experimentei maconha com 13, 14 anos. Experimentei pela curiosidade da onda que ia dar, pela curiosidade do gosto. Não cheguei a contar para meus pais na época não, mas eventualmente acaba descobrindo, né? Não tem jeito. Roseli, muitas vezes o jovem vai nesse ímpeto, né, de transgredir, de tentar algo que é proibido, de quebrar as regras. O que você diria para quem está acompanhando a gente, é adolescente, está passando por essa fase? Pois é, 13 anos, né? 13 anos é uma descoberta de um mundo que era inacessível até então. Que é esse mundo de maior autonomia para ir e vir, para escolher as companhias, para ter um espaço de intimidade, para descobrir coisas, explorar o mundo, explorar a vida, né? Então, muitas vezes eles vão com muita sede ao pote, como diz o ditado popular, e querem experimentar tudo. Inclusive isso, drogas, né? 13 anos é muito novo, drogas lícitas ou ilícitas nessa idade pode prejudicar a saúde mental, a saúde física, o bom desenvolvimento, a possibilidade de todo o potencial que nasceu com ele e está se desenvolver no ponto melhor que pode. Então, olha, eu digo, tem muita coisa para pesquisar, para experimentar. Drogas não. Eu também quero falar. Conosco agora uma ouvinte que também pediu para não ser identificada, que compartilha conosco como descobriu que o filho começou a experimentar drogas. Ela admite que foi um momento muito difícil para a família. Meu filho começou a usar drogas com 13 anos. Quando eu descobri, foi a pior coisa do mundo para mim como mãe, mas procurei ajuda. Teve internações, foram vários centros de recuperação. Não foi fácil, é horrível uma mãe passar por isso. Roseli, o que você diria agora para esse outro lado, para o pai, que recebe essa informação ou de que nota de que alguma coisa está diferente, começa a desconfiar? Como é que esse pai e essa mãe devem agir? O primeiro passo, Thaís, é estabelecer uma boa comunicação com o filho, né? A gente fala tanto de diálogo com os filhos, mas não são muitas famílias que conseguem uma boa comunicação. Os pais gostariam de falar com o filho e o filho aceitar, acatar na boa, mas não é assim. Dialogar supõe a gente ouvir o outro, considerar os argumentos que o filho tem, principalmente nessa idade, e eles têm argumentos muito diferentes daquele que os pais pensam, porque é uma outra geração, é uma outra vida social, né? Então eu diria estabelecer uma boa comunicação, ouvir com cuidado, ter empatia e experimentar drogas aos 13 anos. É realmente complicado, mas não é o fim do mundo. Então, calma, que ela citou, por exemplo, internação, e a internação não faz bem para essas crianças que acabaram de entrar na adolescência, né? E a escola? Diz o quê? Do Rio de Janeiro conosco a professora Cláudia Sordilho.
fase de transição da adolescência é muito complicada. Então, eu acho que não adianta falar só do efeito da droga no organismo para o jovem, né? O que leva ele a consumir essas drogas, né? Como é que está o mundo dele? Falo muito para os jovens da importância do apoio psicológico nessa fase, porque ele vai tender menos a buscar as drogas, né? A se envolver com drogas. Roseli, tem muita gente que acha que esse não é um tema para ser discutido na escola, outros que acham, né, que ainda é um tabu também para ser tratado dentro de casa. É um tema para ser discutido, sim, em qualquer um desses lugares, pela sociedade como um todo, né? Principalmente pela escola, pela família e pela sociedade, como você diz, pela imprensa, todos os meios de comunicação. Porque, olha, é um tema complexo, não tem uma causa. Assim, não é que o jovem vai experimentar a droga porque ele fica curioso, ou porque ele tem uma família problemática, ou porque ele vai mal na escola, ou porque ele sofre bullying. É uma soma de vários fatores. E sabe qual é o fator que mais importa? É que a droga é ofertada por nossa sociedade. Esse é o problema, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. A escola precisa ter um projeto para discutir isso com seus alunos de maneira, assim, coerente, baseada no conhecimento e não na moral de cada professor, de cada trabalhador da educação. E para que eles tenham todas as informações necessárias para que mais tarde eles possam fazer as escolhas que eles devem fazer. A preocupação com as drogas lícitas e ilícitas continua sendo nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. Para bom entendedor. Conosco por aqui o psicólogo, mestre em psicologia clínica, doutorando em neurociências, Matheus Caronis, que fala sobre os danos cognitivos que o consumo de drogas pode causar em um adolescente. O uso de drogas por adolescentes, sejam lícitas ou ilícitas, podem acarretar em danos na parte cognitiva, área de memória, atenção, aprendizagem e também na parte de desenvolvimento desse adolescente quando a gente considera a longo prazo. Isso tudo por uma sensação temporária de prazer, de alívio a diversas partes de sua vida. E exatamente isso pode levar a vício, tanto emocional quanto químico, a essas substâncias. Adolescente não costuma pensar muito no futuro, que o futuro dele é logo ali, né? Na próxima festa, as próximas férias, mas é preciso pensar assim e se cuidar. O autocuidado é tão importante nesse momento da vida deles. Eu faço essa lembrança tanto para escolas como para os pais, né? Ensinar o autocuidado é uma maneira de prevenir o uso exagerado, né, de drogas lícitas, inclusive. Vi e curti. Conta pra gente qual dica que você traz agora, Roseli. Thaís, eu separei 2 dicas. Um filme antigo que eu gosto muito, um filme nacional, Bicho de 7 Cabeças, que conta a história de um jovem que experimentou maconha e o que foi que o pai dele resolveu fazer a partir disso. Vale muito a pena assistir. De preferência com o filho adolescente e conversar a respeito. E o outro é O Retorno de Ben. Ben é o filho problemático, né, que usa muitas drogas. A mãe dele não é mais casada com o pai, já tem uma nova família. Ele estava com o pai, me parece, não lembro direito, mas ele volta para a casa da mãe. E aí a gente acompanha, né, essa trajetória dele, sempre a mãe desconfiando dele, a família que não aceita muito ele, e ele querendo melhorar, mas sempre caindo na tentação. Vale a pena os 2. Bicho de 7 Cabeças e O Retorno de Ben, as indicações da Roseli sobre esse tema por aqui. Te convido a acompanhar e depois compartilhar com a gente o que você achou através do nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.
Ultimamente ganhou destaque o termo relacionamento tóxico. E alguns especialistas já apontam casos de impactos de paternidade e maternidade tóxicos que vão parar muitas vezes no divã. São comportamentos que vão desde o narcisismo, a competitividade, passando pela irritação extrema e até inveja e submissão. Se tratando da relação entre pais e filhos, como lidar com essa situação? Quem está perto tem um papel importante na mediação para combater esses excessos? Bora conversar sobre isso a partir de agora aqui no programa Seus Filhos. Minha voz. Microfones abertos para um jovem que pediu para não ser identificado. Por causa da atitude dos pais, ele optou por sair de casa. Eu convivi com os meus pais até os 20 anos, idade em que eu saí de casa. E eu não podia sequer ir na casa dos meus amigos, não podia sair para festas. Eles eram muito irritados, principalmente porque eles idealizavam um filho que eu não era. Eles são religiosos, eu não sou, mas aí desde quando eu saí para morar sozinho, mais perto da faculdade, eles estão bem mais tranquilos, estão aprendendo a lidar comigo e estão bem mais empáticos agora. Roseli, você bem direta, quando que um comportamento paterno ou materno se torna tóxico? Quando é pleno de excessos. Todo tipo de excesso, olha, pode ser excesso de proteção, pode ser excesso de idealização, porque idealizar os filhos, todo mundo faz isso, né? Mas o excesso significa passar por cima do filho, da filha, isso não pode. Excesso de negligência, toda mãe, todo pai dá uma negligência em algum momento durante o dia, nada sério, nada grave, o excesso de negligência. Então, creio que esse é uma boa medida, o excesso de qualquer coisa, excesso de conflitos, excesso de ruídos nas comunicações entre eles. Tô por perto! Conosco por aqui agora o Pedro Ventura, que nos explica que depois de notar os comportamentos tóxicos da irmã em relação ao sobrinho, decidiu conversar com ela. Percebi que as coisas não estavam indo muito bem quando comecei a notar um certo padrão de comportamento meio preocupante por parte da minha irmã em relação ao meu sobrinho. Ele não podia nem mesmo pegar o ônibus sozinho. Decidi abordar o assunto de forma sensível, mostrando minhas preocupações e oferecendo apoio. Houve uma resistência no começo, mas após uma conversa, ela mesma começou a refletir sobre as atitudes dela e como poderiam melhorar a relação com ele. Com certeza foi um passo importante para que ele pudesse ter mais liberdade. Esse papel de mediador de quem está em volta, ele é fundamental, né? Muitas vezes esse comportamento tóxico, ele acontece de forma completamente inconsciente. A pessoa não percebe que está exacerbando essas atitudes, né? Exatamente. Aliás, esse depoimento que a gente acabou de ouvir mostra muito isso, né? Um bom diálogo com a mãe do sobrinho ajudou ela a perceber, começar a perceber que ela estava exagerando, né? E isso melhorou o relacionamento, principalmente com o filho, que deve estar no final da infância, início da adolescência, né? Porque para pegar ônibus sozinho para a escola, melhorou o relacionamento do sobrinho com as outras pessoas. Conversa, mas sempre com delicadeza, né? Sem apontar culpa, mas assim, mostrar o que tem acontecido, que talvez a pessoa, como você bem disse, não esteja percebendo. Para bom entendedor. Espaço aberto agora para a coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo, Gláucia Benucci. Muitas vezes a gente vai percebendo esses comportamentos, que afetaram a vida das pessoas durante a terapia mesmo. Normalmente a pessoa, quando ela vem procurar, ela tem alguns sintomas como baixa estima, dificuldade de tomar decisões, muita insegurança. Então é a partir dos sintomas, de como a pessoa vai se sentindo e se comportando na vida atualmente, é que a gente pode perceber, com a história de vida dela, a influência no desenvolvimento de pais que foram pais mais tóxicos. Roseli, quando esse filho que está sendo impactado por esse comportamento tóxico sabe que é o momento de buscar uma ajuda profissional para lidar com os impactos disso?
Todo mundo que sai da adolescência já está com o pé na vida adulta, Thaís, percebe, se tem um autoconhecimento, percebe que é hora de procurar ajuda, né? Às vezes pode demorar um pouco por conta de preconceitos, receios, mas percebe que sozinho não vai dar conta. Se não perceber, ou se não aceitar a opinião de alguém próximo que diz vai se tratar, é melhor para você, aí é hora de uma intervenção familiar mais intensa para ajudar a pessoa a se livrar, porque isso acaba virando um aprisionamento, né? Então é importante entender que isso também é um sintoma, ficar muito apegado a esse relacionamento tóxico. Vamos navegar! E tem dica chegando. Que dica é essa, Roseli? Pois é, a gente pode ampliar o conceito, em vez de falar só da parentalidade tóxica, falar da família tóxica, né? E é bom lembrar que a gente não escolhe a nossa família, né? A gente nasce nela e é preciso aprender a arcar com as consequências disso e a lidar com essa família. Então eu escolhi um artigo que fala disso. Família tóxica. O que fazer se você faz parte de uma? Esse é o título e está no site br.mundopsicólogos.com. Família tóxica, o que fazer se você faz parte de uma? Repete pra gente o site, Roseli. br.mundopsicólogos.com. A parentalidade tóxica continua sendo nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. Agora no nosso programa, uma ouvinte que pediu para não ser identificada e ela compartilha que já foi super protetora com os filhos, mas que conseguiu perceber esses excessos. Eu protegi muito meus filhos, eu era aquela mãe que queria resolver tudo, eu era aquela mãe que, aonde eles fossem, eu queria saber onde eles estavam indo, eu queria ir com eles, eu não deixava fazer muitas coisas, não deixava sair, mesmo sabendo que isso não é bom, né, porque você cria filhos indefesos, cria filhos com medo, né, de enfrentar o mundo, então a gente tem que não soltar demais, mas tem que dar liberdade, deixar a criança ou adolescente mais livre, né, para eles mesmos aprenderem a se defender e enfrentar as dificuldades do mundo. Roseli, muitas vezes a gente faz com essa intenção mesmo, né? Eu preciso proteger porque esse mundo aí é muito grande, é muito difícil e não nota. Em outras vezes a gente até nota, eu acho que eu exagerei em determinada situação, preciso me controlar, mas aí eu volto a repetir esse comportamento tóxico. Como é que a gente cria essa autorregulação? E aí eu falo dos pais. É preciso o autoconhecimento que eu já citei, né? Muito autoconhecimento. Porque, olha, Thaís, no relacionamento familiar, pais e filhos, por exemplo, não é as informações e o conhecimento que os pais têm que vão ajudar muito na educação dos filhos, na formação deles, mas é o vínculo emocional. E é por conta desse vínculo emocional que a gente acabou de ouvir nesse depoimento. Ela sabia que não devia, mas fez assim mesmo, né? Mas ela percebeu em tempo hábil de parar esse processo dela de proteger em demasia, o que atrapalha o bom desenvolvimento dos filhos, né? E se você ficou com alguma questão, quiser compartilhar conosco, anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos acione nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Os casos de ansiedade entre crianças e adolescentes ultrapassaram os de adultos pela primeira vez na história. Esses dados são da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. Apesar dos avanços consideráveis nesse debate sobre saúde mental e no combate ao preconceito que ainda existe em relação a esse tema, há muito que avançar. Mas o programa Seus Filhos vai abrir espaço para discutir esse tema, ouvindo especialistas, jovens, famílias, profissionais de educação. Vem com a gente! Que sufoco! Conosco por aqui, a Esther Ferreira, de 16 anos.
Quando eu tenho crise de ansiedade, geralmente os sintomas que eu tenho é suor nas mãos, tremor, também sinto meu rosto dormente, tenho crises de choro. Depois que eu comecei a fazer terapia, os tratamentos que eu faço é aromaterapia, né, com óleos essenciais, e também o uso de remédios calmantes para quando a crise está muito forte. Roseli, quando a gente sabe que não é um caso pontual de uma ansiedade, de uma angústia, mas que é sim um caso que merece um acompanhamento de um profissional? Eu vou dar um exemplo, Thaís, que talvez facilite, né, para os nossos ouvintes. A gente teve a pandemia, os nossos filhos, netos, ficaram por muito tempo fora da escola, e no retorno havia aquela ansiedade, a ansiedade dupla, ao mesmo tempo de querer muito e ao mesmo tempo de ter medo, né? Medo do que ainda poderia acontecer. Eles enfrentaram essa ansiedade, voltaram, né, para o ritmo do cotidiano escolar, e para a maior parte das crianças e adolescentes isso passou. Para muitos isso persistiu. Então a persistência de algo, de algum sinal, de algum sintoma, de algum mal-estar, por muito tempo, eu acho que nos aponta, né, de que isso é preciso tomar cuidado com essa questão. Eu também quero falar. E quem fala conosco agora é a Emanuele, e ela divide como percebeu que o filho de 14 anos sofria com ansiedade. O meu filho começou a apresentar alguns sinais de ansiedade quando a gente começou a investigar alguns possíveis diagnósticos para ele. E aí a gente percebia que ele não ficava confortável quando ele não conseguia realizar algumas coisas. E aí isso trazia a ansiedade, e aí ele ficava agressivo, ele não queria conversa, ficava num canto. E foi quando a gente começou a procurar realmente o tratamento direcionado. Muitas vezes, Roseli, a gente reforça aqui a importância de conhecer o filho, né? Conhecer esse integrante da família que está ali do outro lado. A adolescência, a gente sabe que é um momento de muitas transições, então tem muitas famílias que acham, olha, tá passando por aquela fase da adolescência, é um momento, é uma situação por causa da faixa etária, mas nem sempre é isso, né? É isso, a gente é cheio de estereótipos, né? Ah, tá naquela idade, é por isso. Pode ser um pouco por isso, mas é preciso realmente a gente estar atenta aos filhos. E conhecer os filhos parece simples, mas não é. Não é, porque a gente tem dentro da gente uma imagem dos filhos que fica na frente do próprio filho. Então é difícil a gente superar a imagem que a gente tem do filho para chegar no próprio filho. Então é importante esse desenvolvimento de olhar para o filho e pensar, né? Esse é meu filho, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer, deixa eu observar, né, como ele se comporta em determinadas situações, se ele sofre com algum mal-estar. Isso é que é conhecer o filho. Claro que todo adolescente sofre com muitos mal-estares, né? Muitos, vários, diversos. E criança também. Mas muitos passam, são temporários, né? Passam rapidamente e outros não. Conhecer o filho permite que a mãe e o pai percebam, né, a duração desse sinal de mal-estar com os filhos. Para bom entendedor. Com a palavra, Guilherme Polańczyk, ele que é psiquiatra especializado em infância e juventude e professor da Faculdade de Medicina da USP. Se essa diminuição de estigma e, eventualmente, uma banalização dos problemas podem também estar associado esse aumento de diagnósticos. É possível que uma série de questões sociais, culturais e econômicas da última década, questões como exigências para o desempenho acadêmico, uso de celulares, provavelmente contribuem para que esse aumento de ansiedade aconteça entre os jovens. É uma conjuntura, né, Roseli? A gente vive um momento de medicalização, de excessos de diagnósticos, mas a gente vive também um momento de muitas cobranças, de internet, de filtro, de cyberbullying, e é muito difícil realmente lidar com tudo isso.
muita pressão, e principalmente para o adolescente, essa pressão duplica, Thaís, porque ele ainda não tem mecanismos pessoais para fazer frente a essas pressões, para desligar de boa parte delas e focar só naquilo que realmente o toca, né? O adolescente, seja menino ou menina, sofrem pressão em demasia, e aí eles não conseguem fazer aquela imagem idealizada que eles têm deles mesmos. É por isso, né? E também, principalmente, essa hiperconexão que eles têm, que hoje é difícil conversar com um adolescente, uma criança, porque eles estão com o olho no celular, no tablet. Me conta uma história. Para ajudar a entender tudo isso, Roseli, qual é a sua indicação? Eu vou indicar um livro, Thaís, que já foi editado, publicado nos Estados Unidos, está para ser publicado em português no Brasil no próximo mês, em julho, né? Já vai estar disponível, mas eu já vou indicar porque vale muito a pena ler. O livro fala exatamente dessa nossa conversa, e o título é A Geração Ansiosa: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então, repete pra gente, Roseli, pro pessoal já ficar ligado, porque sai agora no próximo mês. A Geração Ansiosa: Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. A ansiedade entre os jovens continua sendo nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Na minha opinião, as redes sociais podem ter um papel importante nesse aumento dos casos de ansiedade, como conta pra gente agora o psiquiatra Tiago Guedes. Nos últimos anos, temos visto um aumento considerável de quadros ansiosos em crianças e adolescentes, e as redes sociais têm um impacto fundamental nesses números, porque promovem uma constante comparação com a vida de outras pessoas, o que pode fazer com que os jovens se sintam inadequados ou com baixa autoestima. A exposição frequente a notícias negativas e o próprio cyberbullying também podem aumentar a ansiedade. Então devemos lembrar que a maturidade para estar numa rede social é totalmente diferente entre crianças, adolescentes e adultos. Se até nós adultos também sentimos esses danos, imagina uma pessoa com menos maturidade. Então precisamos incentivar tempos maiores de atividades que promovam o bem-estar e o contato real com outras pessoas. É importante a gente trazer essa reflexão, Roseli, porque já recebemos, inclusive aqui de alguns pais, relatos de um detox, pelo menos caseiro, né? Em momentos que a família deixa o celular de lado, coloca numa caixa, numa estante, para se conectar, mais uma vez, para se reconectar. E a gente já vê um movimento mundial também nesse sentido, né? De diminuição do tempo de tela, para diminuir também essa ansiedade, essa angústia que envolve essa hiperconectividade, né? Exatamente, e é importante isso que ele falou, né, a respeito da pressão que as redes sociais levam, né, para os adolescentes. E eu vou repetir o que ele disse: para nós adultos que temos autoconhecimento, maturidade, estabilidade emocional, é difícil de vez em quando ver alguns comentários, algumas notícias, alguns vídeos terríveis. Imaginem eles que não têm esses mecanismos. Então é preciso cuidar melhor deles. E cuidar melhor deles não é dar o que eles querem, mas oferecer o que eles precisam. Eles precisam de mais vínculos humanizados e menos tecnológicos. Você quer ouvir mais uma vez esse programa? É simples, é fácil, você pode acionar o site da Band News FM, o nosso canal no YouTube, mas o programa Seus Filhos também fica disponível nos principais tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar e fique à vontade para interagir, para mandar sua opinião, suas dúvidas. Pode nos acionar nas redes sociais, @ThaísBDias, Thaís com H, ou @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também. Você pode mandar também o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Esse programa teve a sonorização do José Antônio de Araújo e a produção da Luana Pereira. Agradeço muito a sua companhia, você, nosso ouvinte de todos os dias por aqui, e lógico, os ensinamentos dela, Roseli Saião. Beijo pra você, Roseli. Semana que vem tem mais. Beijo, Thaís. Até semana que vem. Aliás, até todo dia, né? E muito carinho pros nossos ouvintes.
Continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.